Capítulo 262. Acabar com ele depois de beber. Autor: Mingyu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. E eu sabia depois de ver as expressões de Wales e Gasol que a conversa não deu em nada. Ele se virou para Zalhai e disse: as conversas azedaram. Prepare-se para fazer sua jogada. Zalhai sorriu: não é grande coisa. A maioria das pessoas que Gasol trouxe com ele são touros lutadores. Eu posso usar toda a minha força. Para ser sincero, ainda não estou disposto a lutar contra os touros hercúleos. E eu sorriu para Zalhai: eu sinto que você é mais e mais parecido com um touro hercúleo. Na pradaria dos homens-fera, o poder de uma raça não é apenas o quão poderosa é a tribo dominante. É mais sobre a força total de uma raça inteira. Quer se trate de touros hercúleos ou touros lutadores, todos parecem ter se esquecido dessa questão. Nós búfalos d'água, sabemos disso, mas quando se trata de conflitos de interesses, eles raramente nos escutam. É por isso que, embora tenhamos profetas, é inútil persuadi-los. Você pode ver este ponto claramente. Você não gosta de fazer um movimento contra touros hercúleos, mas você quer lidar com touros lutadores. Embora pareça um extermínio da vida na pradaria, é uma coisa boa de outra perspectiva. Se a tribo do touro lutador se tornar poderosa demais, certamente entrará em conflito contra a tribo do touro hercúleo, desde que ambas as tribos da raça são as mais fortes entre a raça cabeça de bovino. Se eles não entrarem em conflito, toda a raça cabeça de bovino ficará mais forte. Existe apenas uma maneira de evitar conflitos entre eles. Faça um lado ser completamente mais forte que o outro, para fazer o outro lado incapaz de revidar. Zalhai sorriu: eu realmente não pensei muito sobre isso. Eu só estou pensando sobre o que é melhor para o irmão mais velho. A raça cabeça de bovino é uma grande raça junta. Simplesmente ter o apoio dos touros hercúleos não vai funcionar. As outras tribos de ramo também precisam se tornar mais fortes, de modo que toda a raça possa ser ainda mais forte. Mas a situação aqui é que apenas uma única tribo poderosa pode dominar todo o grupo. O grupo de tribos continua envolvido em conflitos. Como eles podem se tornar mais fortes? Zalhai ficou em silêncio depois de falar até este ponto. De repente, ele pensou na China antiga. Antes da resistência da dinastia Qin contra 8 especialistas estrangeiros, os lordes da guerra estavam envolvidos em conflitos, assim a indústria ficou para trás no ritmo global e não havia uma administração centralizada. Essas foram as razões pelas quais a China estava tão longe do mundo, e um preço incomparavelmente doloroso foi pago para lutar de volta contra todos os intrusos. Se a raça cabeça de bovino continuassem lutando entre si assim, o resultado não seria muito melhor que o da China antiga. Havia apenas uma maneira de fortalecer toda a raça cabeça de bovino: deixe a raça cabeça de bovino ter apenas um rei inabalável. Esse foi o seu motivo para derrotar a tribo do touro lutador. Claro, Zalhai não estava fazendo isso inteiramente por Wales. Mesmo que os dois fossem irmãos de sangue, ele não era altruísta a ponto de remover todos os obstáculos de Wales. Ele estava realmente fazendo isso por si mesmo. Ele atualmente tem um ótimo relacionamento com Wales e Spear. Spear foi um presente. Sua tribo era pequena demais e poderia ser exterminada por outros a qualquer momento. A única ajuda que Zalhai conseguiu deles foi a bandeira da amizade. Wales era diferente. Wales era da realeza, e no momento, ele estava lutando pela posição de chefe da tribo. Se ele pudesse se tornar o chefe da tribo, e assim remover todos os obstáculos em seu caminho, isso traria benefícios inimagináveis a Zalhai. Embora Zalhai estivesse conversando com Yale dentro do Alien, eles também estavam prestando atenção ao campo de batalha. O céu estava escurecendo, o que poderia ser considerado ruim para batalhas na pradaria. Zalhai não sabia se Gasol iria atacar à noite, mas ele não tinha nenhuma preocupação. Para ele, a noite não tinha nenhum efeito sobre ele. Agora, Zalhai só queria ver o que Wales iria fazer. Se Wales quisesse atacar agora, ele não iria se segurar também. Se Wales não quisesse, ele não faria nenhum movimento. Ele não queria roubar o holofote de Wales. Mesmo que ele e Wales fossem irmãos jurados por sangue, até os irmãos nascidos se transformariam em inimigos em face do poder, sem mencionar os irmãos jurados por sangue.
Mesmo que Wales não fizesse nada para Zalhai, seria uma grande perda se Wales não o apoiasse. Ele estava ajudando Wales com o objetivo de obter o apoio de Wales. Depois que Wales retornou à sua formação, Mendes falou com ele depois de dar uma olhada nas tropas de Gasol. Vamos bater nele agora. Mais tarde, nós não poderemos ver. Wales sorriu, não precisa se apressar. Vamos recuar devagar. O céu está prestes a escurecer. Nós não podemos vê-los, e eles não podem nos ver até então. Mas, não se esqueça que o exército de mortos-vivos do pequeno Rai está atrás de nós. Quando você já ouviu falar de criaturas mortas-vivas tendo medo do escuro? Mendes foi lembrado pelas palavras de Wales. Ainda havia 4.000 mortos-vivos por trás deles. À noite, o poder de luta das criaturas mortas-vivas seria aumentado. Isso só poderia ser positivo para eles. Mendes havia decidido que esta batalha deveria ser travada. Afinal, eles não tinham mais reservas. Se eles deixassem essa chance, seria mais do que humilhante. Depois que Wales levantou o machado que ele tinha plantado no chão, ele acenou com a mão para sinalizar as 400 escoltas para retroceder lentamente. Só então, Zalhai fez as criaturas mortas-vivas avançarem em um ritmo gradual. Embora ele não tenha discutido isso com Wales, ele tomou a decisão mais apropriada. Alien foi misturado neste exército de mortos-vivos, embora não tenha sido particularmente atraente. Gasol e suas tropas nem sequer saberiam que havia um humano misturado dentro desse exército de mortos-vivos. Agora, Wales e os outros tinham ido para a parte traseira do exército de mortos-vivos e estavam firmemente protegidos por ele. Mesmo que Gasol começasse a atacar agora, ele teria que enfrentar os altos pelotões de bestas mágicas mortas-vivas. Obviamente, Gasol não era virgem no campo de batalha. Ele era um guerreiro que tinha passado por 100 batalhas e era famoso por ser um bom guerreiro na tribo do Touro Hercúleo. Era impossível para Gasol não saber o que ele iria enfrentar. O sol acabou de se pôr, enquanto a lua ainda não havia aparecido. Foi o momento mais sombrio. Lutar contra um exército de mortos-vivos agora, de todos os momentos seria uma tentativa de derrota autoprovocada. Gasol nunca faria isso, então ele também acenou com a mão e levou sua cavalaria de 2.000 para recuar lentamente. Era óbvio que eles não queriam se envolver em uma batalha noturna. Wales assentiu ao ver a retirada de Gasol, sem perturbar a formação. Wales falou com Mendes, sexto irmão, eu tenho que dizer, Gasol realmente tem um jeito quando se trata de batalhas. É uma pena que ele seja tão apaixonado pelo poder. Se ele estivesse disposto a nos aturar como irmãos, nós poderíamos ter fortalecido nossa tribo. Mendes suspirou, foi por ser muito bom em batalhas que ele perdeu a visão de si mesmo. Agora ele conspirou com os touros lutadores, e talvez até com humanos para matar o pai, tudo para conseguir essa posição. Ele nunca pensou se a posição é realmente tão importante. Trabalhar com os touros lutadores é como dormir com lobos. Wales falou friamente, a tribo do touro lutador está esperando por esse dia, e Gasol realmente foi em frente e fez isso sozinho. Parece que teremos que conversar com nossas segunda e terceira irmãs. Assim que resolvermos o assunto com Gasol, teremos que lidar com a tribo do touro lutador como o próximo passo. Agora que o chefe da tribo dos touros lutadores não está sendo honesto, talvez seja hora de o ensinarmos uma pequena lição. Mendes falou friamente, então lute. Somente a luta pode fazê-los se acalmarem. Eu acho que não seria ruim deixar o admirável Rei do Oeste se tornar o próximo chefe da tribo do touro lutador. Wales respondeu, agora ainda não é a hora. Além disso, você acha que o admirável Rei do Oeste é realmente confiável? Se ele não tivesse ambições, ele não teria deixado sua tribo sob o apoio do pai. Uma vez que ele tenha força suficiente um dia, ele também não deixará o lado da tribo do Touro Hercúleo. Podemos usar essa pessoa, mas devemos ficar de olho nele e não o deixar correr desenfreado. Mendes assentiu e então sorriu. Você sabe por que eu sempre apoiei você, pequeno sétimo. É porque você é realmente esperto. Você não é como um homem fera. Existem muito poucas pessoas inteligentes entre nós homens fera. Você teve muita sorte em encontrar o pequeno Rai. Eu acredito que ele nos ajudará, os touros hercúleos, a nos tornarmos a tribo mais famosa do continente. Wales sorriu com a menção de Zalhai.
Ele riu. Se eu tivesse que colocá-lo de uma forma que me deixa feliz, eu estou mais relaxado quando se trata de Zhao Hai se comparado ao admirável rei do Oeste. Ele pode ameaçar nosso governo, mas o pequeno Hai não irá. Eu prefiro confiar no pequeno Hai que é humano e que não pode nos ameaçar. Mendes assentiu, sim. Comparado ao admirável rei do Oeste, eu prefiro confiar no pequeno Hai. Mas você tem que prestar atenção também, pequeno sétimo. Não podemos confiar nele completamente. Não esqueça da lição da tribo do Urso Preto. Wales assentiu, claro que não vou esquecer, mas você não precisa se preocupar com isso. Quando eu conheci o pequeno Hai, eu mencionei que, se ele pudesse me ajudar, eu poderia fazer dele o único mercante de grãos da tribo do Touro Hercúleo. Adivinha o que ele disse? Isso despertou o interesse de Mendes. Ele ainda não sabia disso, então ele perguntou curioso, o que ele disse? Wales sorriu, ele disse que pode me ajudar, mas não quer ser o único mercante de grãos da tribo. Ele só quer a bandeira da amizade da nossa tribo. Mendes ficou atordoado e suspirou, ele é de fato diferente dos outros mercantes humanos. Se você perguntar a qualquer outro humano sobre esta questão, eu aposto que 100% deles escolheria se tornar o único distribuidor de grãos, porque isso significaria confiscar a linha de vida de nossa tribo. Wales assentiu, isso foi o que eu vi no pequeno Hai. Ele sabe o que está fazendo, como fazer e como continuar fazendo isso. É uma pena que ele não seja um homem fera como nós. Ele seria uma pessoa inacreditável de outra forma. Mendes riu, eu acho que é muito bom agora. Eu não sei de onde o pequeno Hai apareceu, mas pelo menos parece que ele não tem mais intenções em relação a nós. É o suficiente que ele nos trata com respeito como irmãos mais velhos. Wales sorriu, bem, é o bastante sobre isso. Vamos tomar uma bebida ao lado do pequeno Hai. Eu ouvi dizer que ele tem um bom vinho das terras humanas. Vamos procurar problemas na casa de Gasol mais tarde. Ele não quer lutar à noite. Bem, ele não é o único a tomar as decisões agora. Wales e Mendes deram ordens às suas escoltas, e depois montaram em suas montarias em direção ao lado de Zhao Hai. Embora tivesse muitas criaturas mortas-vivas, eles ainda podiam reconhecer o alien. Zhao Hai não deixou as criaturas mortas-vivas perseguirem Gasol por não conhecer as intenções de Wales. Ele parou assim que Gasol saiu. As criaturas mortas-vivas ficaram onde estavam em silêncio. Ele imediatamente deixou Alien abrir suas mandíbulas quando viu Wales e Mendes vindo em sua direção. Laura preparou o coia quando Wales e Mendes entraram. Wales se sentou às pressas assim que entrou no espaço interno do Alien e falou com Zhao Hai, irmão, faça os preparativos. Nós atacaremos Gasol após um tempo. Não acho que ele tenha montado um acampamento muito longe. Zhao Hai assentiu, não tem problema. Batalhas noturnas é a especialidade dos mortos-vivos, então relaxe. Mesmo que não consigamos manter Gasol aqui hoje à noite, estaremos mantendo os touros lutadores aqui se for necessário. Wales riu, parece que eu não tenho que te contar. Você entende a situação. Está certo. Nosso objetivo desta vez são aqueles touros lutadores. Nós vamos vencê-los até que estejam acabados. Zhao Hai sorriu e serviu para Wales e Mendes uma xícara de coia cada. Wales bebeu um gole e disse, eu ainda acho que o comis dos homens fera é muito melhor do que isso. O que me lembra traga-nos 2 garrafas de um ótimo vinho dos seres humanos. Zhao Hai riu, certo. Eu vou deixar você provar o bom vinho de nós humanos. Laura, traga alguns pratos com petiscos. Vamos acabar com eles depois de beber. Laura e os outros ouviram com uma risada. Na verdade, a maioria das coisas estava dentro do espaço de Zhao Hai. Zhao Hai tirou 3 garrafas de vinho, enquanto o restante foi manuseado por Laura e pelos outros. Não demorou muito para os preparativos estarem prontos. Não havia apenas travessas de frutas, mas também alguns petiscos continentais famosos, que haviam sido comprados por Zhao Hai e pelos outros e armazenados no espaço de antemão. Afinal de contas, o espaço não mudaria seu sabor, e Laura e os outros gostavam de fazer petiscos deles, então Zhao Hai havia preparado uma grande quantidade deles. Essas coisas não eram muito atraentes no continente, mas para os homens fera, eles eram incríveis.
Wales e Mendes nunca tinham visto a maioria dessas coisas antes, então eles acabaram tendo seus apetites satisfeitos. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.